Então, eu acho que eu vou pôr essa aula aqui, na verdade, como continuação da outra aula, e eu vou até juntar, porque eu acho que ela não vai ser muito pra mim. Ainda vou pensar se eu vou juntar ela no outro vídeo, porque ela tecnicamente é uma continuação da Idade do Bronze, dessa época aqui. Mas vamos ver o que esses povos deixaram registrado. Como nós já vimos, eles não foram os primeiros a criar a escrita, mas eles foram os únicos que deixaram essa escrita em formas registráveis que chegassem até nós. E são as tabuletas de argila. Provavelmente os povos que tinham proto-escrita escreviam em couro e em madeira. Então essas coisas se deterioraram e não chegaram até nós. Eles foram os primeiros que deixaram em formas duráveis, digamos assim. A poesia suméria. São trechos de poesia para nós entendermos o espírito desse povo. Se a Suméria foi a primeira civilização, que o que nós chamamos de Suméria, na verdade, eram várias cidades, estados, completamente separadas politicamente, economicamente, mas que estavam no mesmo lugar e intercambiavam coisas ali no rio Eufrates, no rio Tigre. Se ela foi a primeira civilização, ela deixou também a primeira arte registrada no sentido literário. Vamos ver então. Enki e Ninhursag, eu acho que se fala assim. Puras são as cidades, e vós sois aqueles a quem são consignadas. Pura é a terra de Dilmun, pura é a Suméria, e vós sois aqueles a quem é consignada. Pura é a terra de Dilmun, pura é a terra de Dilmun. Virginal é a terra de Dilmun, virginal é a terra de Dilmun. Imaculada é a terra de Dilmun. E fê-la deitar solitária em Dilmun, e lugar onde Enki se deitara com sua esposa, Enki é o deus deles. Ainda era aquele lugar virginal, e ainda era aquele lugar imaculado. E fê-la deitar solitária em Dilmun, e o lugar onde Enki se deitara com Ninsikila, virginal era aquele lugar, e imaculado era aquele lugar. Não dizia ali a enfermidade dos olhos, eu sou a enfermidade dos olhos. Não dizia ali a dor de cabeça, eu sou a dor de cabeça. Não dizia ali a anciã que lhe pertencia, eu sou anciã. Não dizia ali o ancião que lhe pertencia, eu sou ancião. Nem donzela alguma, em estado de impureza, havia na cidade. Não dizia ali o homem que dragava o rio, eis que se faz escuro. Nem arauto algum percorria o circuito de seu distrito. Não entoava ali cantor algum o Elulán, nem pranto algum era pranteado nos confins da cidade. Então disse Ninsikila a seu pai Enki: uma cidade me deste, uma cidade me deste. Que proveito me advém do teu dar? Uma cidade, Dinimun, me deste, uma cidade me deste. Que proveito me advém do teu dar? Uma cidade me deste, que proveito me advém do teu dar? E disse: aos pequenos que dei à luz, não faltem recompensas. Abu será o rei das ervas, Ninsikila será senhora de Magan, Ningiriutud desposará Ninazu, Ninkazi será o que alegra o coração, Nazir desposará Ningar, Azimua desposará Ningizicida, Ninti será senhora do mês, Ensag será senhora de Dilmun, será senhor de Dilmun. Louvado seja o pai Enki. Então você vê que as primeiras poesias das primeiras civilizações, elas eram cantos de epopeia para a própria cidade, para o local, para o habitat desses povos, que era a sua cidade. E elas são dotadas de uma cantabilidade. Você vê que os versos, eles muitas vezes se repetem, porque era algo muito cantável, algo muito musicável e algo de uma escrita muito complexa. E
você vê que aqui ele está exaltando essa terra de Dilmun, que deveria ser alguma terra lá da Mesopotâmia, e ele está consagrando a terra. Você vê que é interessante porque o ser humano é um animal artístico. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. O ser humano é um animal artístico. Ele é um animal artístico, religioso e social. E apesar da nossa sociedade sofrer com esse autismo de Aristóteles de separar as coisas para analisar, isso para mim é um autismo. O ser humano ele é integral. Não dá para você separar religião. O que é religião? Vamos fazer agora as nossas observações. Não dá para você separar no ser humano religião, que é nada mais do que visão metafísica. Não dá para você separar. Ai, volta. Não dá para você separar arte, que é expressão de visão, e não dá para você separar sociedade. O ser humano, nós já vimos que... Peraí. Não sei nem se eu podia mostrar essas coisas. Nós já vimos que o ser humano ele sempre foi artístico. Ele sempre foi um ser que expressou através da técnica a visão do mental. E nas sociedades que nós chamamos de pré-históricas, primitivas, nômades, ele fazia isso. E ele identificava o seu padrão metafísico e religioso na sua arte, porque não existe separação. A metafísica é a visão da dialeteia, da realidade. A arte é a expressão dessa visão. E também é uma comungação social, porque você faz arte para ser observada pelo outro também. Então, é sociedade, religião e arte. São três coisas que são o eu do ser humano. Aqui. Tudo isso aqui, religião, arte e sociedade, na verdade, elas são o eu. Você, a identidade. O ser humano, ele é um ser religioso, artístico e social. Então você vê que disso daqui transcorreu naturalmente, evoluiu naturalmente para isso aqui. Mas são a mesma coisa. Um ser expressando através de uma técnica. Essa técnica era a pintura. Essa técnica era a literatura. Precisa de escrita para ter literatura, mas é uma técnica. Eles estão expressando a sua visão metafísica, religiosa. Aqui ele está expressando a visão religiosa dos povos primitivos, que ela está imensamente ligada à terra, ao que eles percebem do ambiente, a vida, a morte, aos animais, a caça, e como isso tudo se integra dentro da psique humana. Isso é religião. Aqui eles estão já com uma religião mais personificada. Eles têm deuses, cada deus tem uma personalidade, mas é religião. E eles estão expressando através da técnica a visão que eles têm do seu habitat. Então você vê que é um animal expressando o seu amor pelo seu habitat. A mesma coisa que uma iguana sente, ou a mesma coisa que uma cobra sente. Só que o ser humano sente isso de uma forma humana, que é magistral, magnífica, complexa, racional. Mas o processo é o mesmo. Ele está exaltando a cidade é o habitat dele. Ele está exaltando através da técnica e inserindo aí a visão metafísica dele, religiosa. Vamos agora para a famosa história do dilúvio, que muita gente... Deixa eu ver se está gravando. Muita gente, muitos historiadores, muitos estudiosos de sociedade creem que os hebreus, eles pegaram essa história do dilúvio de Noé daqui, porque
que a Suméria é muito mais antiga, né? Alguns milênios mais antigos que os judeus. E Abraão saiu da cidade de Ur, Suméria. Então eles acham que eles levaram essa história daqui. Essa é a história do dilúvio deles, mais antiga que a dos judeus. Depois que An e Enlil, Enki e Ninhursag formaram o povo de cabeça negra como os sumérios se chamavam, também fizeram multiplicar os animais por toda parte, e fizeram existir rebanhos de 4 pés nas planícies, como convém. Ou seja, ele está falando como os deuses, os seres celestiais, criaram os animais e o povo deles. Basicamente, é um Gênesis. Eles estão dando um ponto de origem para o povo, para a visão de cultura deles. Eles estão estabelecendo uma hierarquia temporal e um método de organização, vamos chamar de metafísica aqui, porque ela surpassa o físico, ela tem a ver com o passado e com o futuro. Eles estão dando senso de historicidade e continuidade para o povo deles. Próximo segmento. Como vocês podem ver, essas tabuletas de argila, elas foram muito danificadas também com o tempo. Então tem algumas partes que faltam. Mas eu hei de, está incompleto, a destruição da minha humanidade. Por Nintur, farei cessar o aniquilamento das minhas criaturas, e tornarei a trazer o povo das suas moradas. Ou seja, um Deus está falando aqui que ele vai acabar com essa ideia de destruir a humanidade. Ele está cessando esse aniquilamento. Vamos para o segmento B. Eu superintenderei o seu labor, que o construtor da terra lance fundação sólida. Depois que da realeza desceu dos céus, eles tinham essa ideia de que os deuses desceram do céu. Então, não são só os hebreus que continuaram essa ideia. Os gregos, os romanos, a ideia de divindade sempre esteve associada nos povos pré-ocidentais, que deram origem ao Ocidente. Podemos chamar assim os povos que tiveram contato com os indo-arianos, de céu. Os deuses deles sempre vieram do céu, por algum motivo. Depois que da realeza desceu do céu. E aí que deu origem também àquela lenda dos alienígenas, Anunnakis, de que os deuses deles eram, na verdade, alienígenas que criaram. Enfim, tem muitas ideias aí, a gente nunca vai saber o que é isso, é verdade. Depois que a coroa excelsa e o trono da realeza desceram dos céus, você vê que eles reafirmam toda hora essa ideia de que a divindade deles, os deuses, o panteão deles, são seres que vieram do céu. Por que eles fazem isso? Eu não sei. Os ritos divinos e os poderes excelsos foram aperfeiçoados. Ou seja, existe uma continuidade. Eles desceram dos céus e aperfeiçoaram a divindade deles aqui na Terra. E os ritos e os rituais. Os tijolos das cidades foram assentados em lugares santos, lugares sagrados. Ou seja, os lugares em que esses deuses desceram dos céus foram onde se assentaram as primeiras cidades, onde eles faziam também os zigurates, que eram os templos. Isso é muito curioso, porque também tem outra teoria que diz que esses deuses, na verdade, são anjos caídos, que depois da rebelião desceram para a Terra e que queriam escravizar a humanidade. E os seres humanos, óbvio, viam esses seres poderosos como deuses. Então construíram esses templos, esses primeiros locais, e esses primeiros deuses davam a tecnologia para eles. Os primeiros anjos ensinavam eles a tecnologia. Se você vê todo o povo, desde a Grécia Antiga até a Suméria Antiga, eles contam a mesma história. Existe sempre um Deus que ensinou para eles agricultura, arte, técnica, arquitetura. Por que eles não falam, nós criamos, nossos ancestrais criaram? Por que sempre tem algum Deus que desceu dos céus e deu isso para eles? Então existe essa teoria de que são anjos. Os espíritas já acreditam que são outra coisa, são espíritos evoluídos que os seres humanos primitivos entendiam como deuses. E os espíritos sempre influenciaram e desenvolveram a humanidade. Você vê que tem uma mesma linha de pensamento aí. Tem alguns seres metafísicos que ensinam o ser humano
a sair do seu estado de caçador-coletor para o estado de criador, de técnico, que deu a tecnologia, Prometeu, que deu a chama para a humanidade, Lúcifer, que deu o conhecimento através da maçã, ou os deuses sumérios, que desceram nesses locais santos e ensinaram os seres humanos a construir as cidades. É a mesma história, o que é curioso. Os seus nomes foram proclamados e hoje, não sabe o que é, foram distribuídos. A primeira das cidades, Eridur, foi dada a Nudimmud, o chefe. Ou seja, isso daqui também é registro de lenda histórica. Provavelmente teve algum líder primitivo chamado Nudimmud, que foi o primeiro líder de Eridur, o primeiro líder que foi importante lá. E isso foi passado de povo a povo, de geração em geração, até ser registrado aqui. A segunda cidade, Bad Tibira, foi dada à senhora. A terceira, Larach, foi dada a Pabilsar. A quarta, Zimbir, foi dada ao herói Ute. A quinta, Surupar, foi dada a Sud. E depois que os nomes dessas cidades foram proclamados e hoje distribuídos, o rio foi irrigado e com a purificação dos pequenos canais foram estabelecidos. Isso é uma gênese. Esse povo, há 2000 anos atrás, está aí explicando como eles surgiram no ambiente, misturando a visão metafísica deles com a visão simbólica deles, com as lendas reais das pessoas e das histórias contadas de pai para filho. Isso é magnífico, isso é arte, isso é humanidade. Um dilúvio há de varrer em todos os... completo. Foi tomada a decisão de destruir a semente da humanidade. Isso te lembra alguma coisa? O decreto, palavra da Assembleia Divina, não pode ser revogado. A ordem de An e Enlil não pode ser anulada. O seu reinado, o seu tempo foi cortado. Que o seu coração se aquete quanto a isso. Segmento D. Todos os vendavais e tempestades levantaram-se juntos, e o dilúvio varreu. Depois que o dilúvio varreu a terra, e as ondas e ventos agitaram um grande barco por 7 dias e 7 noites, e tu, o Deus Sol, saiu iluminando céu e terra. Zid-Usura pôde abrir uma passagem no grande barco, e o herói Utu entrou no grande barco com seus raios. Zid-Usura, o rei, prostrou-se diante de Utu e sacrificou bois e ofereceu inúmeras ovelhas. Eles vos fizeram jurar pelo céu e pela terra. An e Enlil vos fizeram jurar pelo céu e pela terra. Cada vez mais animais desembarcaram sobre a terra. Zid-Usura, o rei, prostrou-se diante de An e Enlil. An e Enlil são deuses. An e Enlil trataram Zid-Usura com benignidade, concederam-lhe vida como a de um deus, e trouxeram-lhe vida eterna. Naquele tempo, por haver preservado os animais e a semente da humanidade, fizer Zid-Usura, o rei, em terra estrangeira, a terra de Dilmun, onde o sol nasce. Não tem muito o que explicar aqui, né? É uma análise, assim, perfeita de como... Bom, os cristãos, eles dizem que, na verdade, isso é uma prova de que existiu, até antes dos hebreus, registro de um dilúvio que varreu a terra e que esse dilúvio foi passado adiante. Então é uma prova de que a história bíblica deles está correta, que eles pegaram dos judeus. Os judeus em si acreditam que a história foi metafórica, e nem eles mesmos acreditam que... Hoje em dia, pelo menos as interpretações modernas dos rabis, que não são ortodoxos, eles dizem que isso são histórias metafóricas. Eles interpretam a Bíblia como muita metáfora. Os povos da Suméria dizem que aconteceu algum dilúvio, que foi registrado historicamente até chegar aqui e eles escreverem sobre isso. E você vê aqui que eles dizem que o dilúvio foi concedido, foi feito pelos deuses para acabar com a humanidade. Está escrito aqui. Foi tomada a decisão de destruir a semente da humanidade. E que um único homem num barco pegou os animais, reservou esses animais, depois esses animais, por 7 dias e 7 noites, o dilúvio acabou, os animais saíram para a terra de novo, e
e os deuses consideram paz a ele e uma vida muito boa para ele porque ele preservou a humanidade. Bom, nós espíritas temos uma visão diferente. Nós acreditamos que isso foi o registro de povos da Idade do Bronze sobre uma época muito turbulenta que aconteceu ali só naquela região e que ficou registrado como dilúvios, como mudança de cursos de rios, ficou registrado na mente da sociedade, até que isso virou lenda e foi registrado também, escrito, literariamente, por esses povos que já tinham uma escrita. Virou-se poesia, virou epopeia. Eu acho que essa é a visão mais lógica. Agora nós vamos para a poesia egípcia do Antigo Reinado. Isso daqui é o texto das pirâmides, escrito dentro das pirâmides que foram construídas mais ou menos em 2500 a.C. Então é essa idade que nós estamos estudando, de 3000 a 2500, o que eu chamo de nascimento da civilização, que a gente já estudou na última aula, o contexto histórico, mas agora nós estamos estudando o registro deles. Dos textos das pirâmides. Exerto do hino ao Deus Sol. Salve a ti, ó Atum, salve a ti, ó Khepri, que a si mesmo se engendrou. Tu és Excelsior, neste teu nome de altura. Ou seja, ele está exaltando uma força, um Deus. Tu és, ó Excelsior, neste teu nome de altura. Tu vieste à existência neste teu nome de Khepri. Salve a ti, ó olho de Horus, a qual ele proveu plenamente com suas mãos. Ele não consente que sejas submisso aos do Ocidente. Não consente que sejas submisso aos do Oriente. Não consente que sejas submisso aos do Sul. Não consente que sejas submisso aos do Norte. Não consente que sejas submisso ao que estão sobre a terra. Pois és obediente a Horus. Foi ele quem te proveu. Foi ele quem te fez brotar. Foi ele quem te constituiu em morada. Tu executas por ele tudo quanto te ordena, em todo lugar a que ele se dirige. Tu elevas a ele as aves aquáticas que estão em ti. Tu elevas a ele as aves aquáticas que hão de estar em ti. Tu elevas a ele toda a árvore que está em ti. Tu elevas a ele toda a árvore que há de estar em ti. Tu eleva a ele os pães e a cerveja que estão em ti. Tu elevas a ele os pães e a cerveja que hão de estar em ti. Tu elevas a ele as oferendas que estão em ti. Tu elevas a ele as oferendas que hão de estar em ti. Tu elevas a ele tudo quanto há de estar em ti. Tu elevas a ele tudo quanto há de estar em ti. Tu levas tudo a ele. Em todo lugar onde lhe apraz estar, as portas que estão sobre ti permanecem firmemente cerradas, como Deus Amet. Não se abrem aos que estão no Ocidente. Não se abrem aos que estão no Oriente. Não se abrem aos que estão no Norte. Não se abrem aos que estão no Sul. Não se abrem aos que estão no meio da terra, mas abrem-se a Horus. Então, ele está louvando o Sol. E ele está... Na verdade, isso é tudo metafórico, isso é poético. A pessoa que escreveu, a inteligência que escreveu, está querendo dizer, na verdade, que o Sol leva em energia tudo que existe na Terra até Horus. Eu não conheço nada de mitologia egípcia, mas Horus deve ser algum deus superior a Atum, ao Sol. Então ele está querendo dizer aqui, numa ordem hierárquica metafísica, que o Sol leva tudo que existe na Terra até Horus. E ele está dizendo que não se abre a nenhum ser humano. É um mistério. Egito é a terra dos mistérios. Né? Agora vamos para outra poesia. Ó filha perfeita, força nascida de tua própria mãe, coroada como rei no norte eterno, acolhe Pepe em teu seio de espírito. Pepe é o faraó a quem isso está sendo escrito. Isso é um texto mortuário. Que ele não conheça a morte. Ó grande senhora que surgiste no céu, imensa em teu poder, tu que traz alegria e preenches toda a existência com tua beleza. Toda a terra repousa sobre ti, e tu a reclamaste como tua. Tu envolves o mundo inteiro, tu descansa entre tuas mãos.
Concede que Pepe habite em ti, como uma estrela que jamais se apaga. Uniste-te a Geb sob o nome do céu. Em cada lugar fizeste da terra uma só. Senhora soberana, elevada acima de teu pai Shu, teu domínio se impõe até sobre ele, e ele te ama de tal forma que se curva sobre teu corpo em todas as coisas. Tomaste para ti todos os deuses, cada um em sua barca, e os fizeste brilhar como lâmpadas vivas. Eles jamais se afastarão de ti como estrelas que não caem. Não permitas que Pepe se aparte de ti em teu nome sagrado, eterno. Eu não sei sobre o que ele está falando, sobre a qual deus ele está se referindo, mas aparentemente ele está clamando para uma deusa que receba Pepe, que é o faraó, na imortalidade. Os egípcios, a vida inteira deles se resume à imortalidade, a essa passagem desse plano para o outro. Eles tinham uma visão metafísica muito profunda, muito atemporalizada. E é um texto de exerto, é um hino a essa mãe, a essa grande energia feminina. Eu não sei que Deus é, mas aparentemente ela é muito poderosa. Ele quer que essa energia feminina receba no plano de imortalidade, no plano de eternidade, o faraó. Então, aqui nós temos duas visões poéticas de duas civilizações que habitavam essa região aqui, e nós podemos ver que se essas civilizações que tinham escrita gostavam de exaltar o seu habitat, os seus cantos, as suas visões poéticas, assim como as civilizações que não tinham escrita faziam isso também com outros símbolos, nós podemos levar a crer que as outras civilizações também faziam isso. Essas aqui, os hititas, os micênicos, os minoicos, porém nós não temos registros deles, porque eles não tinham registros tão bem estruturados como os sumérios e os egípcios. Os egípcios, eles tinham naqueles templos enormes, nas pirâmides, isso engravado em pedra, então não tinha como sumir de uma geração para outra. Os sumérios tinham aquelas tabuletas de argila que ficavam preservadas debaixo da areia depois que as cidades se deterioravam no deserto. Os outros povos não. Eles escreviam em papéis, em madeiras ou até em tabuletas de argila, como os minoicos. Só que as civilizações que habitaram posteriormente aqueles locais mexiam muito no ambiente. Então descartaram muita coisa. Nós não temos tanto registro deles. Só que leva a crer que, se esses povos faziam isso, os povos que habitavam a mesma civilização da Idade do Bronze, do Mediterrâneo, também faziam isso, já que eles tinham a mesma arquitetura, a mesma visão temporal, a mesma visão tecnológica. Então provavelmente eles também tinham poesias com o mesmo conteúdo denso que existia no Egito e na Suméria, porém nós não temos tanto registro deles. Por exemplo, as tabuletas de argila dos minoicos, nós não temos a tradução delas até hoje. Nós temos pouquíssimas delas. E nós não temos a tradução delas. Enfim, foi só uma análise sobre a visão artística dessas civilizações para complementar a análise da visão simbólica, pictórica delas que nós já fizemos na aula passada. Eram civilizações bem interessantes. Uma civilização, né? Eram sociedades muito interessantes que intercambiavam o mesmo espírito, o mesmo tipo de cultura, e que esse tipo de cultura iria evoluir para o que nós chamamos de Grécia. Aqui, nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar como isso se desenvolveu. Primeiro, o reinado médio do Egito, que nós temos que cobrir. Depois, como isso influenciou a Grécia e os povos do Levante, que são os hebreus, que são os cananeus, filisteus, fenícios, e como isso daqui se separou. Você pode desenhar uma barreira aqui, ó, onde eu estou passando com o mouse. Suméria já virou, através da Babilônia, outro ramo civilizacional, depois da Idade do Bronze. E isso daqui, Hitita caiu, depois da Idade do Bronze. Isso aqui, os povos hebreus
Os povos egípcios e os povos das cidades-estados gregas viraram outro ramo de cultura e intercâmbio, bem diferente dos babilônios, e que depois viria a ser o que nós chamamos de civilização ocidental. Então, só para terminar, é isso aqui que aconteceu no final desse período. Então, vamos contextualizar. Isso aqui estava acontecendo no mundo, nesse mundo aqui. Essa arquitetura, esse tipo de visão, esse tipo de gente, estava aqui. Aqui. Escreviam essas coisas bem poéticas, bem bonitas, tinham economia desenvolvida, tinham sistemas muito complexos nas cidades. Eles caíram. No final da Idade do Bronze, nenhum historiador sabe o que aconteceu exatamente, mas todos esses locais aqui sofreram ataques de povos do mar. Os egípcios registraram isso como povos do mar. Diziam que eles iam invadindo com os barcos. Da onde eles vinham não se sabia, não tem muitos registros sobre. E destruíram muitos locais, muitos locais. Tiveram também, especula-se que houve desastres climáticos, erupções vulcânicas, terremotos e secas aqui, na região dos hititas e na região dos micênicos. Então, o que era a civilização micênica acabou. Depois vocês vão ver que nós vamos estudar a Idade Média grega. Acabou. Eles voltaram para a barbárie. Se existia uma civilização micênica aqui, os hititas também acabaram. Muitos dos povos do Levante foram atacados. Muitas ondas migratórias, devido a todos esses transtornos, começaram a ocorrer dos povos do norte. Foram migrando para a região do Levante também. O Egito conseguiu subsistir, porque era uma civilização muito bem estruturada, mas também passou por uma crise muito grande nesse período. Babilônia e as cidades-estado mesopotâmicas, elas também passaram por diversas crises. Então você vê que a única coisa que resistiu aqui foi Egito e Mesopotâmia. O resto disso tudo aqui, todas essas sociedades se desintegraram culturalmente, comercialmente, economicamente. E aí elas vão formar outras coisas depois, mas como se fosse uma Idade Média. Todos esses povos aqui intercambiavam, a gente já viu, eram felizes, bonitinhos, intercambiavam cultura, tinham comércio, economia, tudo isso caiu. Todos eles voltaram a se isolar. E é isso, o fim dessa idade aí do bronze. Nós iremos entrar em outra era da humanidade. E é isso. Espero que tenha sido uma boa aula, uma aula interessante. E nos vemos nas próximas.